Olá pessoal, tudo bem? Eu vou dar de novo aquela aula que a gente teve, a nossa primeira aula de linguagens, porque eu infelizmente não consegui gravar no dia da nossa aula, então eu vou dar essa aula aqui de novo para vocês, para todo mundo que não conseguiu assistir ou que tivesse a vontade de reassistir a aula, pudesse ter esse acesso audiovisual, né? Então a gente começou falando um pouquinho sobre a prova de linguagens no Enem, né? E eu comentei com vocês que a prova de linguagens, né? Especificamente a parte de português, de língua portuguesa, no Enem, ela é focada principalmente nas questões de leitura e interpretação de texto, estrutura textual, análise de discurso, gênero textual, relação intertextual, função na linguagem, leitura e artes, variação linguística. Então é uma prova muito focada na linguagem em si, né? Na teoria da linguagem, na teoria textual, na manipulação dos textos, na utilização, na interpretação dos textos. E como mostra aqui nosso gráfico, somente 2,7% das questões até então foram de gramática. Então eu comentei que o nosso curso aqui durante esse ano até o Enem vai ser um curso focado principalmente em vocês aprenderem, compreenderem como lidar com os textos na prova do Enem, o que fazer com eles, quais conteúdos a gente mobiliza para cada tipo de texto, quais são as informações principais que eu preciso ter quando eu me deparo com diversos tipos de texto, quais são as estruturas desse texto, como a gente analisa ele. Então, o que eu vou fazer com vocês durante esse processo é facilitar para vocês essa análise textual, porque, obviamente, são questões que se você ler, reler e vai interligando as coisas e tal, você até consegue chegar numa resposta sem saber o conteúdo. Porém, vocês não vão ter tempo para fazer isso, né? Porque é uma prova extensa, com muitos textos. Então, a minha vontade é que vocês tenham a oportunidade de saber mobilizar conteúdo suficiente para que o texto ele não precise ser destrinchado de forma tão intensa e demorada para que vocês consigam achar a resposta correta. Então, por isso a gente vai focar durante todo o nosso percurso bastante nisso aqui, né? Vamos fazer bastante questões, vamos ler bastante, vamos discutir bastante texto, porque a interpretação de texto é isso. É a gente saber ter um olhar crítico para as coisas, para a gente saber ler criticamente um texto. Se você lê e você só decodifica as palavras, você só fala, vamos supor, a menina foi no parque. Tudo bem, você vai lendo as palavras, você pode até entender o que está escrito, mas se você não consegue fazer uma interligação entre o que está escrito, ler as entrelinhas, saber o que aquilo se trata, de onde que aquilo vem, não faz nem muito sentido, né? Então, a minha vontade é que vocês tenham essa oportunidade ao final do nosso curso, ter isso bem aprofundado. Obviamente, eu vou dar algumas aulas de gramática, sim, porque não deixa de ser um conteúdo da nossa disciplina, mas também porque auxilia bastante vocês na prova de redação. Porque a prova de redação, sim, vocês precisam ter, né, o domínio da gramática para a escrita do texto de vocês. Então, é isso. Desculpa o barulho, viu? Porque é o cara do pão que tá passando aqui na frente da minha casa. Mas vamos falar um pouquinho, que a gente estava comentando, né? Sobre o que é linguagem. A gente comentou na última aula, né? Teve até algumas interações que eu perguntei o que é linguagem, afinal. E o Lucas, né, um dos nossos alunos, disse que é a comunicação. E é justamente isso, né? A linguagem é a nossa capacidade que a gente tem de comunicar. É a capacidade que a gente tem de expressar o que está dentro da gente para o outro. Então, ela é essa ponte, né, entre eu e o outro. O meu eu, né, eu nos meus pensamentos,
se eu estou só pensando, se eu estou só sentindo, não tem como a outra pessoa saber se eu não comunicar a ela de alguma forma. E quando eu falo comunicar a pessoa, né, dizer o que está dentro de mim, o que está no meu pensamento, no meu sentimento, nas minhas ideias, isso não necessariamente é feito só com palavras, né? Não é só a linguagem verbal. E aqui a gente já começa esse conceito, né? A linguagem verbal é o uso da palavra na comunicação. É essa expressão oral ou escrita da linguagem. Então eu aqui agora estou utilizando uma linguagem verbal com vocês. Na verdade, estou utilizando uma linguagem mista, que eu já vou explicar. Mas também a gente consegue comunicar com as pessoas com linguagens não verbais, ou seja, linguagens que não necessitam necessariamente da palavra, né? Por exemplo, uma expressão facial a gente pode até brincar, né, que é uma linguagem universal. A gente fala, o amor é uma linguagem universal. Por quê? Porque quando você olha para uma pessoa com uma cara de apaixonado, aqui na China você vai saber que a pessoa está olhando para você. Óbvio que as nossas expressões, os nossos gestos, eles mudam conforme nosso lugar no mundo, com a nossa herança cultural, a nossa história. Mas algumas coisas, né, tipo, um sorriso é um sorriso. E não necessariamente a gente fala algo, mas se você sorrir para a pessoa, ela sabe que você tá feliz. Ou você pode dar um sorriso irônico, a pessoa vai entender que você tá ironizando ela. Então, as linguagens não verbais também são uma forma de comunicação. E elas fazem muita diferença, porque você pensa, você está conversando com alguém no WhatsApp, só por texto, ou seja, só linguagem verbal. Se você manda uma figurinha, você já muda totalmente a comunicação com a pessoa. Porque se você manda uma figurinha de uma pessoinha dançando feliz, você atrela aquele texto que você estava conversando com ela, com aquele texto escrito, com esse texto não verbal, que é essa pessoa dançando, que vai expressar melhor qual que é o seu sentimento ali naquela mensagem de texto. A mesma coisa quando você manda um áudio para uma pessoa e quando você grava um vídeo. Quando você manda um áudio, você pode estar com uma cara de tacho, mas a pessoa pode interpretar pelas suas palavras outra coisa, né? Que você tava rindo, que você tava feliz e tal. Mas quando você tá mandando um vídeo, né? E aí entra aqui uma outra forma de linguagem, que é essa linguagem mista, que é quando a gente une a linguagem verbal e a linguagem não verbal. É o que eu tô fazendo agora. Vocês estão me vendo aqui gesticulando, utilizando minhas expressões faciais, utilizando de gestos para vocês. Mas eu também estou falando, né? Então eu estou utilizando a linguagem tanto verbal, que é essa linguagem das palavras, como também uma linguagem não verbal. Mas, gente, a linguagem não verbal, ela também está em outros lugares. Você, por exemplo, tem uma placa que você tem um carrinho riscado no meio. Aquilo ali é uma linguagem não verbal. Você sabe que ali é proibido estacionar, né? Vamos dizer assim. Nem existe essa placa. Mas, por exemplo, você tem uma placa amarela com um animal, quer dizer que tem animal na pista. Você está utilizando linguagem não verbal, ou seja, você está utilizando ali de outros elementos, né? Figuras, imagens, símbolos. Por exemplo, não proibido fumar. Você tem um desenho de um cigarro cortado, né? Todo mundo sabe o que está querendo dizer aquilo. Você tem uma comunicação. O sinal, o semáforo, é uma linguagem não verbal. Você sabe que quando está verde você pode passar, mas quando está vermelho você tem que parar, quando está amarelo tem que diminuir a velocidade. Então você utiliza da linguagem não verbal para essa comunicação sobre o que pode, o que não pode fazer, o que é ou não, o que você sente ou não. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né? A gente até brincou que não existe nada que explique melhor linguagem verbal, não verbal e mista do que memes, né? Você tem aqui claramente o Gil indignado, como diz ele. Só que aqui você tem tanto a expressão facial que ele está utilizando, aqui também a Juliette rindo e tal, naquela situação, mas você também tem o uso da linguagem verbal com as palavras, que normalmente nos memes, né, a transcrição do que está escrito, ou então uma zoeira por cima, né? Então, tipo, eu quando vou na padaria,
E aí tem um meme, uma pessoa fazendo alguma coisa. Eu, quando tô sei lá, na sala de aula, e tem um meme embaixo. Então, é essa junção da linguagem verbal e não verbal que faz com que a mensagem aqui, né, tipo, o meme, o que vai te fazer rir, o que vai te levar a entender aquilo por completo, se juntam numa linguagem mista. Já aqui, numa plaquinha do jogo da discórdia, você tem somente a linguagem verbal, né? Você tem somente utilizando as palavras ali, né? Tipo, ganha, não ganha, turista, planta. Então, as plaquinhas estão só com a parte escrita, né? E a mesma coisa quando você manda um áudio, é uma linguagem puramente verbal. Você está só utilizando a linguagem oral das palavras, né? Já aqui você tem claramente linguagens não verbais, mas que só pela palavra você sabe exatamente o que essa pessoa tá passando para outra, né? Aqui uma expressão de tipo, pelo amor de Deus, o que é isso que você tá cantando? E essa outra aqui de cima da Camila, que inclusive é super expressiva, de tipo, querida, o que é isso que você está falando, né? Então, exemplos aqui que eu trouxe para vocês, que tá muito no dia a dia de vocês, e eu até comentei na aula, né? A gente consegue estudar linguagens de forma super legal, porque linguagem tá em tudo que a gente faz, né? É o que há de mais humano em nós, é a forma que a gente se expressa, é o que diferencia a gente de outros animais. Essa nossa capacidade comunicativa tão certeira, né? Tão bem estruturada. E quando a gente manda um meme, quando a gente manda uma figurinha, ali você está utilizando muito, né, dessa linguagem verbal e da não verbal. Então, se vocês começarem a analisar por pequenas coisas, vou fechar a janela aqui. Pronto. Vocês vão já pegando essa manha. E aí, quando você chegar num anúncio publicitário, vai ficar super fácil. Vai falar, tem imagem, tem palavras, linguagem mista. Então, é esse tipo de coisa que vocês vão trabalhando ali pra na hora que chegar na prova, vocês já saberem direitinho o que se trata. E a língua, né? Afinal, a língua é a forma verbal da linguagem própria de determinada comunidade. Ou seja, é quando a gente tem, né, uma estruturação dessa linguagem, em sua maior parte verbal, né? Então, essas palavras próprias utilizadas por uma mesma comunidade, que é utilizada como um instrumento de interação sociocomunicativa, ou seja, facilita ainda mais a nossa comunicação. A língua, gente, é muito importante frisar que ela tá dentro de uma comunidade, né? É o que pessoas de uma mesma comunidade utilizam para se comunicar. E aqui, gente, eu gostaria de frisar com vocês que a gente tem mais de 6.000 línguas no mundo. E línguas essas que não necessariamente têm uma gramática escrita igual a gente tem, por exemplo. Uma sociedade que apenas utiliza a mesma língua para falar somente, talvez não tenha a parte escrita, é uma língua. Porque você está ali utilizando estruturas comuns que todo mundo ali daquela comunidade vai compreender. A língua brasileira de sinais, por exemplo, gente, que a gente chama de Libras, né, a abreviação, é uma língua, mas é uma língua, e aí é uma exceção, né, que eu trouxe aqui para vocês, é uma língua não verbal. Por quê? Porque ela é uma língua construída a partir de gestos e gestos e sinais, né? Então, assim, é uma comunicação não verbal, que você vai utilizar as expressões faciais, os símbolos, né? Então, por exemplo, oi, o seu nome, né? Tipo, eu sabia, gente, perdão. Sabia falar meu nome. Paula. Você utiliza os sinais, né, para você se comunicar, e tem toda uma estruturação dessa própria língua que é compartilhada por uma comunidade, né? Então, a gente
utiliza desses elementos. Então, gente, não é só necessariamente, tipo, o uso da palavra. Vocês têm que entender que ela vai se materializar através dessas estruturas, né? Estruturas essas que eu trouxe aqui, sintáticas e morfológicas, que na maioria das línguas verbais, né? Igual a nossa, português, inglês, espanhol e tal, a gente utiliza essas estruturas sintáticas, né? Que é como as palavras se organizam nas frases, essas estruturas frasais que vão construindo, né? Esses textos, mas também morfológicas, ou seja, a formação dessa própria palavra, o que aquela palavra em si representa, o que ela transmite e tudo mais. Mas o que eu trouxe aqui para vocês é que o mais importante da linguagem, né, e da língua da gente entender é que ela é fruto e um produto de uma cultura, ou seja, a gente, enquanto ser humano que vive em sociedade, que possuímos diversas culturas diferentes, diversos caminhos históricos percorridos por nossos antepassados diferentes, a gente se comunica, né? A gente está inserido dentro da nossa cultura, num tempo, num espaço, em diferenças sociais. E a linguagem, ela vai estar inserida nesse meio aqui. A linguagem é fruto disso. A gente se comunica a partir da forma que a gente foi ensinado, dentro do lugar que a gente está, no tempo que a gente está, na faixa etária que a gente está. Então, tudo isso interfere na linguagem, mas também interfere na língua, né? A língua é uma parte da linguagem. Igual eu disse para vocês, a linguagem é toda essa nossa bagagem comunicativa. Mas a língua é um desses instrumentos de comunicação, de interação sociocomunicativa. Um dos principais, inclusive, né? A língua é como um código pra gente, né? Um código como se fosse uma senha. Se eu tenho essa senha, eu consigo entender, eu consigo acessar aquele lugar, né? Que seria essa língua compartilhada. Uma pessoa que não tem a senha para a minha língua, né? Ela não entende, ela não transforma, não codifica aquilo, ela não vai compreender o que eu tô falando, porque ela não faz parte ali da minha comunidade, ou então ela não aprendeu aquilo e ela não consegue compreender o que eu tô querendo dizer, o que eu tô querendo falar, o que eu tô querendo transmitir para ela. Então, por isso que é muito interessante, né, a forma que a gente utiliza a língua. E como eu disse, a língua, não é um bloco fixo, escrito dentro de uma gramática e que pronto, acabou, a língua portuguesa é aquilo. Não, pelo contrário. A língua, ela é variável. Ela varia no tempo, ela varia no espaço, ela varia nas diferenças sociais, ela constrói, ela reconstrói, ela vai se modificando pela ação dos seus falantes. Da mesma forma que a história se transforma por nós, né? Nós, enquanto seres humanos, somos sujeitos de transformação. A gente tem essa grande capacidade de transformar o que a gente convive, transformar nosso meio, transformar nossa vida, tem essa capacidade de mudança, de transformação, de construção. Da mesma forma é a língua, né? Sendo fruto do que é mais humano, a língua não poderia ser diferente. Então, é muito errado quem fala que a língua em si ela é fixa, é aquela da gramática, aquilo ali é o certo, o que está escrito ali naquela gramática. Não, a língua é tudo isso que a gente utiliza aqui dentro da nossa comunidade, essa estrutura comum que a gente utiliza para se comunicar, né? E aqui a língua portuguesa, uma forma verbal, né? As nossas palavras, as nossas construções de sentido que a gente dá para cada palavra e tudo mais. Então isso é muito importante que vocês tenham em mente, tá? Que a língua é esse fruto e produto da cultura, da mesma forma que a linguagem. Por isso que, igual eu estava dizendo novamente, a linguagem é esse bloco completo da comunicação. Então, gente, quando a gente tem, por exemplo, uma dança, uma tela de um artista que pintou, aquilo também é linguagem, aquilo também é uma forma de comunicação, Então, a linguagem abrange tudo. Por isso que na prova de linguagens a gente tem manifestações artísticas, né? A gente tem essa outra parte que também vai ser trabalhada pela gente aqui. Mas a língua em si,
seria uma parte da linguagem, né? É uma parte. É uma forma de se comunicar. E aqui eu trouxe para vocês o que seria considerado básico, né, da comunicação. Aqui a gente tem uma locutora, né, que vai se comunicar com uma interlocutora. A locutora é quem está transmitindo a informação, o discurso, né? E o que eu trouxe aqui para vocês um pouquinho é sobre isso. O discurso, gente, seria essa língua em uso, né? Então, quando a gente usa essa nossa capacidade comunicativa da língua, a gente utiliza ela inserida em alguns parâmetros, né? A gente utiliza ela dentro de uma sociedade, com as nossas ideologias, com a nossa história, com a nossa cultura, com a nossa faixa etária. Então, tudo isso constrói o nosso discurso. E aí, esse discurso, né? O discurso que está entre a gente, que está na gente, né? Que a gente utiliza para passar para outra pessoa, ele vai se materializar no texto. Ou seja, ele meio que se condensa e o que eu passo para outra pessoa é o texto. Que essa pessoa vai acessar esse texto e vai ali ela colocar as suas próprias ideologias, as suas próprias questões, a sua história na hora dela interpretar aquilo que você trouxe para ela, né? E o texto, gente, que é essa materialização do discurso, ao contrário do que muita gente acha, ele não é apenas coisas escritas, né? Texto não é só um papel escrito, palavras escritas. Não, o texto também é essa comunicação oral, né? Você também pode ter texto oral, você também pode ter texto verbal, texto não verbal, da mesma forma que a gente tem linguagem verbal e linguagem não verbal, né? Então, por exemplo, uma charge que você tem apenas imagens é um texto. Da mesma forma que um artigo de opinião que você escreveu também é um texto. E aí, gente, depois a gente vai estudar bastante os tipos textuais, os gêneros textuais, que é justamente a forma como esse discurso vai ser transmitido por aí. Como que a gente faz isso, né? Quais são as principais formas que a gente utiliza para utilizar essa comunicação, né? Então, aqui, gente, por isso que eu falo para vocês, né? Nessa teoria fica muito claro como esse discurso de que a gente não pode ter ideologia, a gente não pode, por exemplo, em sala de aula, né? O pessoal da escola sem partido fala, não, escola sem partido, sem ideologia e blá blá blá. Isso é uma coisa que não existe, né, gente? Porque tudo que a gente transmite para o outro vem de um lugar de ideologia, porque o que a gente transmite para o outro numa sala de aula, num falar, num comentar, num escrever um texto, vem do nosso lugar, que a gente não se comunica no vácuo. A gente não está no espaço sideral em volta de nada, sem nada que nos construiu, só você puro falando para alguém. Não. Você tem suas ideologias, você tem sua história, você tem sua cultura. Então, tudo isso se transmite através do discurso, né? É essa nossa capacidade comunicativa em uso, é a língua em uso. E quando a gente fala, né, que tipo, tem que ter aulas sem ideologia. Isso é uma ideologia. Quem está falando isso está querendo comunicar uma ideologia própria dela. A ideologia, gente, não é algo ruim. É algo que todo mundo tem. Se você não tem ideologia, você é um neném. Você acabou de nascer. Você não entende nada do mundo. Mas a partir do momento que você começa a entender, você começa a criar seus pensamentos a partir daquilo que você tem absorvido do mundo em sua volta, das pessoas que você convive e tudo mais, você cria a sua própria ideologia que, querendo ou não, vai estar sendo transmitida no discurso. E nas formas textuais? Não tem como a gente criar coisas do zero. Tudo que a gente cria a partir de algo que a gente já aprendeu. Então, óbvio que a gente cria coisas, modifica coisas a partir da nossa capacidade de transformação, mas é claro, tudo que nos construiu
também vai ser ali um pouco repassado. É óbvio, né, que isso tudo, assim, não é nem aqui nem aqui, né? Você pode ter falas que são menos incisivas, então a gente pode até achar que não tenha nenhuma ideologia, mas é isso que eu gostaria de falar com vocês, né? Que a comunicação, ela tá inserida dentro do que nos cerca, né? Então, obviamente, o texto que você vai passar para uma pessoa para outra vai carregar isso também. Aí aqui, gente, eu queria indicar para vocês, né, um filme, que é esse filme muito legal, A Chegada, com a Amy Adams. É um filme de alienígena, mas que fala muito sobre linguagem e língua. E como quando a gente aprende uma língua, né, toda a nossa forma de pensar, a forma que a gente enxerga, perdão, a forma que a gente se comunica, ela se transforma também, né? Porque acaba que a gente pensa ali utilizando também essa língua, é muito engraçado. E aí eu não vou dar spoilers, mas dar uma indicação de filme para vocês entenderem um pouquinho aí sobre essa questão da comunicação, da língua, da linguística e tal. E aí, gente, o que eu queria trazer, que eu trouxe para vocês, né, que é muito interessante, é como que os textos, né, assim, eles não são textos só porque eles são um amontoado de frases. Não, pelo contrário. Os textos, eles são textos porque eles têm vários fatores que permitem com que eles sejam passados e compreendidos pela outra pessoa, né? Então, vou até pegar aqui o meu livro de apoio para facilitar aqui para vocês. O texto, ele vem de um lugar de interação, ele é interacional, ou seja, você tem um diálogo, né? Assim, não necessariamente a outra pessoa precisa te responder, mas ela também vai ali absorver aquilo que você está falando com ela. Você está numa certa reciprocidade, você está falando para alguém, não para uma parede. Então, e não só falando, tá, gente? Você está se comunicando com alguém. O texto está sendo passado para alguém. E essa questão de intencionalidade, né? O que é isso? Tudo que a gente vai transmitir para outra pessoa tem uma intenção. Você não vai fazer uma comunicação se você não tem um motivo, um para quê, né? Então a gente tem sempre essa intencionalidade. E aí essa intencionalidade a gente vai destrinchar melhor ela na próxima aula. Essa questão da aceitabilidade, gente, não é que a outra pessoa necessariamente vai concordar com o que você está querendo transmitir para ela. Não, não é isso. A questão de aceitabilidade é porque a pessoa aceitou a comunicação. É nesse sentido, né? Então, o outro vai entender o que você está falando e vai aceitar essa situação de interação. Então, se você pega um livro, você aceitou ser o interlocutor daquele autor. Você tá lendo, né? Você tá entendendo aquilo ali e você não necessariamente concorda com o que está escrito no livro, mas você aceitou a situação comunicativa. E isso já junta na situacionalidade, né? Que significa que precisa ter uma situação favorável para essa interação comunicativa. Então, para que ocorra isso, a situação tem que ser favorável. Aí um exemplo que eu dou. Você tá numa balada super escura. Você não tá nem conseguindo ver direito a pessoa. Você não tá conseguindo escutar a pessoa direito. Como que você vai comunicar ali? Não tem como. Porque a situação não é satisfatória para que você compreenda o que a pessoa tá querendo falar com você. Ou que ela tá querendo te dizer, você não tá conseguindo, às vezes, nem ver a expressão facial que ela tá te fazendo. Então, ali não tem uma situação de uma interação favorável, né? Você precisa ter uma situação favorável para essa interação.
A mesma forma, por exemplo, para você ler um livro. Você está num estádio de futebol querendo ler um livro, você não consegue se concentrar, você não está numa situação satisfatória para ler aquilo ali. E aqui, gente, eu tento sempre frisar com vocês que quando a gente fala de interação, né, que é sempre tem uma pessoa de um lado e a outra vai receber. Não necessariamente você precisa estar junto com aquela pessoa. Um autor do livro, ele está querendo comunicar para os seus leitores. E aí cada leitor vai ali ler, vai interagir com aquele livro, mas não necessariamente vai interagir com o autor, né? Então, acho que fica bem claro isso. A intertextualidade. A gente vai ter uma aula só para falar de intertextualidade, que é muito importante. Mas é o que eu estava falando para vocês, né? Tudo que a gente produz, tudo que a gente traz dentro de nós, que a gente produz, né, um texto, ele vai vir com referências e vai vir com essa bagagem que a gente possui de outras coisas que a gente já teve contato. Então, da mesma forma, a pessoa que vai entender o que você está querendo dizer, para a pessoa conseguir entender o que você está querendo dizer, ela também precisa ter ali pelo menos um mínimo de contato com aquilo que transformou o texto, fez o texto ser aquele texto, para ela conseguir compreender. Então, é necessário que ela tenha informações prévias e algum conhecimento que faz ela entender essa mensagem que você está falando. Isso, gente, é tipo coisa básica mesmo, tá? Mas vamos supor, você faz uma referência a uma obra de arte. Se a pessoa nunca ouviu falar dessa obra de arte, ela vai ler aquilo ali e vai falar: quê? Que é isso que essa pessoa está falando? Não entendi. Então, porque ela não possuía essa informação prévia também. E por último, a coesão e a coerência que o texto precisa ter, porque para que a gente possua um texto que seja compreensível, né, ou seja, coeso, as coisas precisam se interligar de forma que seja compreensível para o outro. E além de ser compreensível, né, que é a questão da coerência, ela precisa fazer sentido e precisa ser claro. Então, não adianta nada você falar banana, batatinha, alce, Frida Kahlo, se aquilo ali não está se interligando, não tem uma coesão e também não tem uma coerência, não está fazendo nenhum sentido para aquela outra pessoa. Então, é isso que eu queria falar para vocês. É o que faz com que os textos sejam textos e não um bando de frase aleatória ou então um bando de palavra aleatória. Terminando aqui já, viu, gente? As informações nos textos, né? E aqui eu sempre friso, gente. Textos são textos tanto verbais quanto textos não verbais. As informações, elas podem estar explícitas, ou seja, colocadas de forma clara, evidente no texto, na superfície textual, né? Porque a gente brinca que o texto é um iceberg. O que é explícito é a pontinha do iceberg, é o que você bate o olho e você vê. E o que está implícito é o que está ali embaixo, é o que faz aquele iceberg estar ali, mas você não vê da primeira vista. Você precisa ali, né, mergulhar no mar para poder ver o resto. E como que você mergulha? Você mergulha no texto, você mergulha nas entrelinhas. Então, as coisas explícitas é o que está de cara, é o que você não tem dúvida e não tem também nem como contestar, porque tá ali, tá escrito, ou tá falado, ou tá desenhado, tá ali. O que é implícito é aquilo que não se coloca na superfície textual, mas que o leitor ele consegue compreender e consegue revelar o que está ali implícito a partir de manobras intelectuais. É o que vocês vão fazer muito na prova do Enem, que seria, a gente chama, né, essa manobra intelectual de inferência. Você vai inferir a partir das informações que você tem, do contexto que aquele texto está sendo aplicado, está sendo produzido. A partir daquilo tudo que compõe o texto, você consegue inferir e descobrir e revelar essas informações implícitas. É o que a gente fala que está na entrelinha do texto, né? E essas informações implícitas, elas também podem aparecer de duas formas.
de formas pressupostas, que seriam essas informações que têm marcas linguísticas que permitem o leitor inferir essa informação implícita, ou seja, você vai ter palavras, ou você vai ter ali num desenho alguma expressão, alguma coisa assim, que vai te depreender de certa forma, uma certeza a partir daquela questão implícita. Então, a marca textual é como se fosse uma carta que você tem, que caso você queira argumentar para alguém, você pode falar, ó, tá implícito isso por causa disso, por causa dessa cartada aqui que eu vou te dar, de que tá ali, tá naquela marca do texto. Óbvio, né, que são coisas assim bem, às vezes, mais complexos, mas também coisas simples, que nem os exemplos que eu vou dar para vocês. Os pressupostos, eles são muito bons para a gente na prova do Enem. Por quê? Porque uma prova, gente, ela precisa ter uma certa firmeza, assim, digamos, na hora das respostas, né? Na hora de soltar o gabarito. Então, quando a gente tem informações implícitas no texto que precisam ser interpretadas, se elas têm marcas ali naquele texto bem pontuais de que realmente faz sentido que aquela informação implícita seja tal, né? Isso facilita uma certeza maior na hora da resposta e na hora de soltar um gabarito. Então, se você consegue achar num texto uma marca linguística que vai te falar, não, eu consigo depreender essa informação e tá certo, porque tem isso aqui no texto que justifica, então, muitas vezes são essas as respostas corretas nas questões. Por isso, é tão importante a gente saber achar essas marcas linguísticas nos textos. Já o subentendido, ele não tem uma marca linguística, não tem nenhuma marca textual, mas você consegue entender, aqui está escrito depreender, né? Não, vão depender do contexto, exatamente. Vai depender da capacidade de interpretação do leitor, de eu analisar aquele texto num contexto específico e falar, a partir disso eu consigo pensar que o autor quis dizer aquilo, aquilo, aquilo. Vamos dar uns exemplos para poder ficar mais claro. Isso aqui está um pouco desatualizado, tá? As vacinas da Pfizer já chegaram ao Brasil, mas essa aula foi dada 2 semanas atrás. Então aqui está escrito, né? As vacinas da Pfizer ainda não chegaram ao Brasil. O que é informação explícita? Que não tem vacina da Pfizer no Brasil. Tá explícito isso. Vacinas da Pfizer não chegaram. Ou seja, não tem vacina no Brasil. E o que está implícito? A partir dessa marca textual aqui, né, ainda, você tem um pressuposto. Qual que é o pressuposto? De que já deveria ter chegado. Porque o ainda é uma marca verbal que a gente possui, que dá essa marcação de tempo, né? De que é algo que ainda não veio, ainda não chegou, mas já deveria ter chegado, né? A mesma coisa aqui com finalmente. Porque o finalmente dá uma ideia de que a gente se estava esperando aquilo e finalmente aconteceu. Já era para ter acontecido, de certa forma, né? Da mesma forma, bem parecido com esse ainda. E o que está subentendido aqui? De que teve uma má organização do governo na estruturação da vacinação, da compra de vacinas Pfizer. Então, é algo que não está escrito, não tem uma marca textual aí, mas a partir do contexto que a gente está, que essa frase está inserida no Brasil que a gente vive, com tudo que está rolando aí, você consegue inferir a isso e subentender, ter esse subentendido. A mesma coisa aqui com essa questão da VTube, né? Na época ainda estava rolando o BBB. Finalmente, VTube foi eliminada do BBB 21. A informação explícita é que ela foi eliminada. Já não está mais na casa do BBB. Porém, o que é pressuposto aqui, né? Que já estava sendo aguardada, porque finalmente ela foi eliminada. Então, isso é algo que você consegue dar essa cartada de que, tenho esse finalmente aqui. Ela
já se esperava que ela fosse eliminada. E o que está subentendido? Que as pessoas não gostavam da forma falsa dela no jogo, ou que as pessoas não gostavam que ela chamava todo mundo de pai e mãe. E, gente, uma coisa que eu não falei aqui sobre os subentendidos é que os subentendidos eles estão no campo de responsabilidade do interlocutor, de quem está interpretando. Você tem que segurar o seu BO. Você subentendeu aquilo, você interpretou aquilo, então faça fazer sentido, tem explicações para por que aquilo é isso, porque a responsabilidade da interpretação é sua. Aí é a questão da comunicação, né? De que você está do outro lado, você está recebendo esse texto, mas você também está participando ali, você também está subentendendo coisas a partir do seu ponto de vista, a partir do seu lugar na comunicação. Então, é de uma responsabilidade do interlocutor o subentendido. Já o pressuposto, não. O pressuposto, você tem a sua cartada, que o locutor deixou para você. Então, você ainda consegue falar, não, mas tá, é isso, porque tem isso aqui no texto que permite eu chegar a essa conclusão. E realmente tem. São essas marcas linguísticas. Já os subentendidos, a gente não tem essas marcas linguísticas, mas elas fazem sentido porque elas estão dentro de um contexto. Gente, quando eu falo aqui subentendidos e informação implícita, não significa que você vai pegar uma questão da Pfizer e falar assim, tá subentendido aqui que chegaram alienígenas do Brasil e não deixou a vacina da Pfizer chegar porque metade da população brasileira foi abduzida. Óbvio que não, né, gente? Não tem nada aqui que a gente consegue inferir a partir do contexto. Pelo contrário, a partir do contexto social e político que a gente vive, a gente consegue inferir e aí ter a sua responsabilidade, falar não é isso, de que com todas as informações que a gente possui, que essa frase está sendo inserida, de que você se trata aí de uma má organização governamental, esse descaso governamental com o cuidado e o programa de vacinação da Covid-19 no Brasil. Então, é nesse sentido. E, gente, é muito importante segurar o nosso BO e realmente interpretar as coisas e ter noções críticas. A interpretação, essa inferência também é a nossa capacidade crítica de leitura do texto. Você não só lê o texto com as informações explícitas, você precisa ler o texto com as informações implícitas também, né? Você precisa também conseguir mobilizar aquele texto, fazer ele fazer sentido para a sua vida, para o cenário que você tá. E é importante também esses subentendidos que você vai criar. Porque senão a gente vira uma máquina de só absorver o que as pessoas estão falando pra gente sem nenhum tipo de raciocínio em cima daquilo. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Essas outras coisas aqui a gente fala depois. Pra quem tá vendo só essa aula online aí, qualquer outra pergunta, qualquer coisa que vocês precisarem, pode me mandar tanto no e-mail quanto no WhatsApp, que aqui tá no celular, tá bom? Então, um beijo, muito obrigada.